Aproveitar que eu estou falando de guerra para chamar então a nossa convidada, que vai falar exatamente sobre isso, a Eveline Vieira Brígido, cientista política da ESPM. Vou chamar aqui para a nossa tela, quero agradecer muito a presença da Eveline nessa manhã. Obrigada, Eveline, bom dia para você. Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite de participar e para falar de um assunto tão atual e importante. Obrigado pela participação aqui. Obrigada, Eveline. Eu queria começar aqui com um grande destaque de hoje, né? A gente já havia noticiado nas últimas semanas que sobre o fornecimento de gás ser interrompido em várias regiões ali. E agora a Gasterra, que é da Holanda, não vai mais receber gás da companhia russa Gazprom a partir de hoje, depois de se recusar a aceitar as exigências ali de Moscou de pagamento em rublos. A Gasterra, que compra e comercializa gás em nome do governo holandês, disse que contratou outro no lugar ali com os 2 bilhões de metros cúbicos de gás que esperava receber da Gazprom até outubro. Esses países têm feito um esforço aí para tentar uma independência da Rússia, que a gente sabe que é bem complicada, né? Tem países como a Hungria, né? Eles estão ali bem resistentes em relação a isso, porque dependem muito do gás. Daqui a pouco chega o inverno, vão precisar de uma quantidade maior, né? Ainda é verão, começando o verão por lá, a quantidade não é tão grande assim. Mas o que a gente vê é que cada vez mais realmente o Moscou está cortando, fazendo essa punição. Eu queria que você fizesse uma análise. Quem acaba perdendo mais com essas restrições, com esses embargos? A União Europeia tem feito uma série de embargos, a Rússia acaba retalhando. Quem acaba se enfraquecendo mais ou os dois perdem? Perfeito, excelente colocação. Primeiramente, assim, a União Europeia, ela é dependente de gás e petróleo, né? Então, ela importa tanto gás quanto petróleo, mais de 50% das suas necessidades, né? Do seu consumo de gás e petróleo. E o principal fornecedor de gás e petróleo da União Europeia são os russos, há décadas, tá? Então, não é uma coisa recente, isso inclusive durante a Guerra Fria, a antiga União Soviética já era a fornecedora e nós não tivemos interrupção de gás e petróleo nesse período. E eu me recordo que até no início desse conflito, lá em fevereiro ainda, né, já tinham me questionado sobre isso, e eu pensando no passado, olha, eu acho muito difícil, mas a escalada da guerra, muito em razão da resistência ucraniana, juntamente com as sanções aplicadas pelo Ocidente, União Europeia, Estados Unidos, entre outros países, né, fizeram, né, com que o governo russo iniciasse os cortes. E, na verdade, os cortes, eles vieram muito... O estopim, né, a grande razão é a questão das sanções, mas as sanções econômicas, em especial, a razão final, né, o estopim mesmo foi a questão do rublo, né, que... os contratos feitos pelas empresas europeias prevêem um pagamento em euros e, a partir da retirada de diversas empresas da Rússia em razão da guerra, né, e diversas sanções econômicas aplicadas aos russos, o governo russo ele passou a exigir o pagamento em rublos, né? E quem não pagasse em rublos não iria, ele iria iniciar o corte de abastecimento de gás, e a gente foi vendo isso aí com algumas empresas, né? Lembrando também que o estopim, não o estopim, mas assim, o primeiro caso de interrupção veio de um gasoduto da Ucrânia, né? Onde a Ucrânia interrompeu, a própria Ucrânia, interrompeu a passagem de gás, justificando que os gasodutos foram danificados pelos russos, o que a gente não sabe. Né, o que a gente não sabe. Mas, enfim, a partir disso a gente teve a interrupção para algumas empresas, tendo essas duas últimas notícias agora em relação à Holanda, né, em relação à Dinamarca, e a Rússia vai parar mesmo, já parou já cortou em relação à Finlândia, em relação a outros, a Polônia, a outros países, e assim, o
que eu tenho a dizer? A gente está no verão, né? Como você muito bem colocou, o inverno vai chegar lá para outubro, novembro, dependendo dos países, e isso vai aumentar a dependência de gás. E assim, para esses próximos meses, os países europeus, no geral, eles têm como suprir a demanda, tá? Porque existe uma regulamentação, tanto para gás quanto para o petróleo, dentro da União Europeia, que prevê que os estados, no caso do petróleo, desculpa, que os estados têm que ter estoque, no mínimo, para 3 meses, e no caso do gás, e isso vale para o petróleo também, eles aplicam o que a gente chama de princípio da solidariedade, onde se falta em algum país europeu, um outro membro da União Europeia tem que auxiliar, tem que cumprir. Então, no geral, eles conseguem se manter. A própria Finlândia já disse que ela tem estoque próprio pelos próximos meses, a Holanda falou que vai fazer um outro contrato, e assim, para esse verão, digamos assim, pelos próximos 3, 4 meses, aí depende do país, mas uma média, realmente, os países têm como se manter, e a demanda que eles tiverem eventualmente vai ser pouca, e eles têm como, havendo gasoduto, no caso, né, de gás, eles têm como suprir momentaneamente, digamos, no curto prazo, eles vão conseguir cumprir, né? Agora, no longo prazo, no médio e longo prazo, não tem como. Eles dependem do gás russo, e gás é uma coisa que precisa de gasodutos, ou seja, não é simplesmente comprar de outro lugar, mas eu consegui comprar de um outro país, mas esse país está muito distante geograficamente. Não tem como mandar do dia para a noite, porque precisa de uma infraestrutura para mandar esse gás, né? É necessário uma infraestrutura para mandar esse gás para a Europa. Então, realmente, essa dependência da Rússia ela é muito, muito forte, e os europeus vão ter que administrar essa questão das sanções, né? Desde o início, uma coisa que sempre me incomodou foi essas sanções severas aplicadas, porque não é só os russos que sofrem com elas, né? Nós sofremos, os europeus sofrem, o Ocidente, no geral, por outras questões, o próprio preço do barril do petróleo subindo bastante, né? Por quê? Porque a Rússia é a segunda maior exportadora, então a falta do petróleo russo traz consequências não só para a Europa, vai trazer consequências mundiais, como já está trazendo consequências mundiais, né? E existe uma demanda muito grande. Então, com relação ao gás especificamente, os europeus vão sofrer, sim, eles têm agora, nesses próximos meses, então, num curto prazo, a gente pode dizer, eles têm como administrar a situação. No médio e longo prazo, não. Eles vão ter que chegar num acordo com os russos, especificamente, porque gás, eles dependem da Rússia. Uma alternativa, digamos assim, para um médio prazo, não para longo prazo, talvez seria pensar em outros tipos de energia. A gente já viu que a França está investindo mais no uso da energia nuclear, a gente já viu outros países também usando a questão, né, do carvão, então ver outros tipos de energia, né, para tentar suprir, mas assim, não vai suprir do dia para a noite, né? Então a situação realmente é bem séria, né? Bem séria mesmo. Agora, você falando sobre essa questão da dependência, você acredita que a estratégia desse contra-ataque, vamos dizer assim, da Rússia em relação ao gás, enfim, é uma estratégia positiva, é uma estratégia que vale a pena pagar para ver se a União Europeia vai realmente ficar aos pés da Rússia? Olha, eu particularmente acho que a gente está pagando um preço alto nesse conflito, né? Vamos assim analisar a situação. O Putin, ele não vai desistir. De início, ele achou que ele ia ganhar muito fácil, porque como foi a questão da Crimeia, que foi anexada muito rapidamente, né? Há 7, 8 anos atrás. Mas
o Putin não vai, mesmo que ele tenha mudado a estratégia, ele está com foco no leste, ele está com foco na região de Donbás, especificamente, Mariupol, né, toda aquela região ali que vai fazer a conexão com a Crimeia, que já foi anexada. E então, assim, o Putin, ele não é um estadista que vai desistir. Os governantes europeus sabem disso, o presidente americano sabe disso, né? Ele está no poder há mais de 20 anos e ele tem um perfil de quem não vai resistir. No fim de quem vai resistir e não vai desistir. Desde o fim da Guerra Fria, lá na década de 90, a Rússia realmente saiu um pouco enfraquecida, e o que nós vimos ao longo dessas 2 décadas foi uma não anexação, não é esse termo, mas assim, uma aproximação muito forte do Ocidente em relação aos países que faziam parte da antiga União Soviética. Então a gente viu aí a expansão da União Europeia para o leste, né? Tanto que ela já está na Letônia, na Estônia, né? Na Lituânia já está, né? A Ucrânia não faz parte, é uma das demandas entrar na União Europeia. A Finlândia, a Suécia, né? Então, ou seja, a gente viu uma expansão muito grande da União Europeia em relação ao leste, né? Praticamente fazendo fronteira com a Rússia. Nós vimos também, e eu acho isso mais agravante, a OTAN expandindo, né? Fazendo uma expansão de países e envolvendo, né, tornando membros países que eram antigos membros, né, faziam parte da antiga União Soviética. Então, praticamente, se colocou na fronteira com a Rússia em vários países. Agora a Finlândia quer entrar, o que é um agravante muito forte, colocou uma aliança militar nas portas da Rússia. E então, digamos assim, foram muitas provocações ao longo de 2, 3 décadas aí, né? E a gente está vendo uma resposta da Rússia agora. E eles não vão voltar atrás. Então, eles vão lutar pela independência da região do Donbás, eles vão pelo porto de Mariupol, pela cidade de Mariupol, né? A Crimeia, eles já consideram deles, né? Então, é uma coisa que não vai parar. O Putin não vai desistir, né? Não vai desistir, até porque ele já é um senhor, né? Então, ou seja, ele já não tem muito, digamos assim, ele já está na reta final de vida, e a questão é, que legado ele vai deixar para a Rússia? Então, a gente tem todos os elementos de uma guerra de longo prazo aí, e ele não vai ceder. Então, ficar aplicando essas sanções econômicas não vai surtir resultado, porque a gente está lidando com a Rússia. Se fosse um outro país, né, daí teria que ser feita uma outra análise. Então, eu acho isso bastante pesado. Os Estados Unidos não sofrem com isso. Quem está sofrendo com isso diretamente são os europeus, né, dependentes do petróleo e gás russo. O gás russo, como depende de uma infraestrutura, é muito difícil a substituição. O petróleo teria que ter uma autorização da OPEP e para que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes bombeassem mais petróleo para suprir a demanda, o que é um risco, porque nós teríamos exigências dos sauditas em relação à questão de grupos terroristas e tudo mais. Então não é tão simples fazer essa negociação, né? E então, realmente, essas sanções econômicas, eles mexeram num lugar que a Rússia não mexeria. Eles poderiam, né, claro, eles não querem entrar numa guerra direta com a Rússia, porque entrar numa guerra direta, isso implicaria numa terceira guerra mundial. Foram pelas sanções econômicas, o que é muito comum atualmente em conflito internacional, né, aplicação de sanções econômicas, mas se chegou num nível de sanção econômica que acabou ficando pesado para o Ocidente. A gente vai chegar num impasse e que vai ou vamos negociar com os árabes para compensar em petróleo, mas a negociação não vai ser boa, né? Não vai ser boa porque a Arábia Saudita vai fazer diversas exigências, vai querer intervir diretamente no Iêmen, por exemplo. Então, a gente vai perder de alguma forma. Certo. Eveline, gostaria de agradecer aqui a sua participação no Morning News. Muito obrigado e volte mais vezes.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigado. Eveline Vieira Brígido, cientista política da ESPM, participou aqui. Contigo, Isabela.